Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia, né? Aleluia. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Às vezes o inimigo se levanta, mas ele tem dois trabalhos, né? Se levantar e cair. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 15, verso 29 e o 30. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: Meu Deus. Zadok, pois, a Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém. E lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir para o irmão ajudar a pregar nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Cheguei aqui, irmãos, passando mal. Mas Deus é fiel, já estou me sentindo melhor. Aleluia. Graças a Deus. E eu creio que o recado que Deus tem para nós nessa noite, Ele vai nos dizer. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler, irmãos, conta sobre a história de Davi. Aleluias. Que o seu filho, ele tinha conspirado contra ele. Seu filho Absalão, ele tinha conspirado contra Davi para usurpar o trono no lugar de Davi. E a Bíblia diz que o ministério de Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor a chamou a Davi, o Senhor encontrou ele trabalhando, cuidando das ovelhas. E o Senhor achou graça em Davi. A Bíblia diz que ele enviou o profeta Samuel para ungí-lo. E quando Davi começa o seu ministério, ele já começa, aleluia, sendo perseguido, já começa enfrentando algumas lutas na sua vida. Só que até ele se achegar ao trono, levou-se um tempo, né? Deus manda um profeta derramar a unção sobre a vida dele e vai aperfeiçoando o caminho de Davi até ele tomar posse daquilo que Deus tinha para ele. Só que Davi, agora ele já é rei. Vou dar uma corrida aqui, né? Porque a hora não... A hora está avançada, né? Meu Deus. A Bíblia diz que quando ele torna-se rei, ele ganha algumas batalhas. Só que teve um dia que ele resolveu ficar no palácio. A Bíblia diz que naquele dia era dia dos reis estarem na batalha. Era dia dos
reis ir para frente da guerra e guerrear, aleluia, em prol da nação. Só que a Bíblia diz que ele ficou no palácio. Aleluia. Porém, o povo foi para a guerra junto com Joabe, que estava na frente da guerra, junto com Joabe e Urias. Só que a Bíblia diz que quando ele fica ali no palácio, ele fica meio sem ter o que fazer, né? E ele começa a caminhar sobre o palácio. Ele se coloca ali diante de um lugar muito alto, onde ele consegue ver toda a cidade de Jerusalém. E quando ele consegue ali ter uma visão sobre aquela cidade, os olhos dele se colocam uma mulher formosa, bela, e que estava ali tomando banho. E essa mulher é Betseba, esposa de Urias. Aleluias. Aqui Deus já começa a falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que todas as vezes, irmãos, que Deus nos dá um mandado e nós deixamos de fazer aquilo que Deus mandou, o nosso inimigo, ele começa a tramar laços contra as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele que é espírito discerne as coisas do espírito. Aquele que é carne discerne as coisas da carne. E aquele que você mais alimentar é o que vai prevalecer na sua vida. E ao invés dele ir para a batalha, dele estar no lugar que Deus mandou, ele fica sem ter o que fazer dentro do palácio, e os seus olhos se colocam onde não é para colocar. Todas as vezes, irmãos, a Bíblia diz que aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Aleluia. Porque eu e você somos carnes. Nós somos feitos do barro, né? Somos carne. E a natureza que está dentro de nós, que é a carne, ela pende para o pecado. Aleluias. E se eu der ouvido para ela, ou se eu alimentar ela, eu vou cair. Verdade. Sendo ele rei, ao invés dele estar na frente da batalha, que a Bíblia diz lá no capítulo 11, que passou-se aquele ano, e no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos. Aleluias. Todas as vezes, irmãos, que nossos olhos se colocam aonde não é para se colocar, nós caímos espiritualmente. E não, a queda, ela não é de um dia para a noite. Ah, de repente fulano de tal caiu. Nossa, você viu quem caiu? Não, a nossa queda é quando nós perdemos a paixão por Cristo. Quando nós perdemos a paixão pelas coisas de Deus, aí está havendo uma queda dentro de nós. Aleluia. Porque quando Davi ele é chamado, ele tinha prazer de estar à frente das batalhas. Ele tinha prazer em fazer aquilo que Deus colocou ele para fazer. Ele tinha prazer de estar defendendo o povo. Ele tinha prazer de estar à frente da batalha. Quando ele é chamado por Deus, aleluias. Aleluia. A Bíblia diz que ele era um menino, e quando ele ouve um gigante gritando e dizendo: tem alguém aí que possa vir contra mim? Ele se agonia e ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado. Então Davi, ele é um homem de guerra, ele é um homem que ele gostava de estar ali obedecendo a Deus.
Aleluia. Mas quando ele quis dar um descanso, Aleluia, Deus. veio a queda. Aleluias. Aleluia, O que Deus tem para dizer para nós nessa noite? Grande Deus. Alimente o seu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alimenta o teu espírito, porque senão a tua carne vai prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Como eu posso alimentar o meu espírito? Buscando em oração, Amém. buscando em palavras, saindo da roda dos escarnecedores, Aleluia. saindo do meio da onde Deus não quer que eu esteja, não colocar os meus olhos diante daquilo que vai trazer queda para a minha vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele olha e ali os seus olhos se enchem e ele começa a desejar ela no coração. E manda chamar ela. Por isso que a Bíblia diz que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Aleluia. Aleluia, Deus. Aquilo que os nossos olhos vê, aleluias, Aleluia, Deus. é o que está trazendo para o nosso corpo. Se meus olhos têm se colocado em coisas que não agradam a Deus, em prostituição, aleluia, em coisas que não agradam ao Senhor, o nosso corpo será trevas. E Deus, ele tem falado muito aqui sobre cegueira espiritual, sobre visão. Deus tem nos alertado, Deus tem dito para nós, toma cuidado com o que você está vendo. Porque, Aleluia, Deus. aleluia, o seu pastor pode não estar vendo, mas Deus está vendo, porque de Deus ninguém se esconde. E aquilo que nós fazemos em oculto, Deus permite a trazer à tona. Isso será para a vergonha das nossas vidas. Porque assim foi com ele. O olho dele se encheu e não ficou só nisso. Ele consumou o ato com a mulher de Urias. Urias, um dos capitães da guarda dele, um dos melhores guerreiros que ele tinha. E olha só que quando ele apronta ali com a mulher de Urias, que ela manda o recado que ela está grávida, agora ele já começa a planejar outras coisas. Já manda uma carta para que Urias voltasse da guerra. E ele diz para que Urias fosse para casa, deitar-se, descansar. Só que Urias estava preocupado com o povo. Aleluia. Urias estava preocupado que ele falou, não, eu não vou dar descanso para os meus olhos, eu não vou dar comida para o meu estômago, eu não vou, aleluias, ir para minha casa, deitar com a minha esposa, enquanto a arca de Deus não tem repouso, está habitando embaixo de tenda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluias. Todas as vezes, irmãos, que nós fazemos algo para o Senhor ele é fiel e justo para nos abençoar, Aleluia. para nos dar além daquilo que nós fazemos. Aleluia, Deus. E ele se preocupa com o povo que está na guerra, com o povo que está ali batalhando, e a arca de Deus, que era a própria presença de Deus, estava habitando embaixo de tendas. Ele disse, eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Enquanto isso o rei dormiu, né? Enquanto ele dormiu, Satanás passou-lhe uma rasteira. Aleluias. Vigia, irmãos. Vigia. Não dorme. Não dorme espiritualmente. Presta atenção nos lugares que você está andando. Aleluia. Presta atenção às amizades que os seus olhos estão vendo. Glória a Deus. Porque o teu inimigo, ele não brinca de ser demônio, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia, Deus. E o pecado, ele é aprazível, né, aos olhos. Traz prazer para o corpo. Porque é o fruto da carne, né? Alimenta a carne, então traz prazer para o corpo.
mas traz morte para o espírito. Aleluia. Aleluias. E ele lá lhe trama, mas ele não consegue, porque Urias era fiel. Urias servia a Deus fielmente. E era fiel também ao rei. E Urias voltou para a guerra, para guerrear em prol do povo de Deus. E agora ele começa a tramar. Manda uma carta para Joabe e diz para Joabe: coloca ele na frente. Coloca ele na linha de frente. Coloca ele bem do lado onde os inimigos são mais fortes e se afaste. Deixa ele guerrear sozinho. Aleluias. E ali, Joabe obedeceu. E Urias morreu na guerra. E a intenção de Davi era fazer isso para tomar Batseba por sua mulher, por sua esposa, para encobrir o pecado dele. É interessante que quando a gente começa a falar de pecado, o clima parece que pesa, os dentes parece que se grudam, não sai um glória a Deus, não sai um aleluias. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido: a mensagem que te liberta é a mensagem que te confronta. A Bíblia diz que quando o pecado é de adultério, a sentença ali que estava sobre a lei de Moisés é que aquela pessoa fosse apedrejada. A pessoa que fosse pega no adultério fosse apedrejada. Quando ele era o rei, ele não foi pego no adultério. Aleluias. Mas se o pecado dele viesse à tona, ele ia ser julgado com a lei de ser apedrejado. Por isso ele começa a tramar para que Urias deite com a mulher, e ali ele pensa que aquele filho é dele. E como ali não se sucede, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E foi assim que aconteceu. Porque assim que o inimigo faz, ele coloca diante dos seus olhos algo que é prazeroso aos seus olhos. Só que se você cair, vai trazer um abismo maior na sua vida. E isso pode gerar morte. Aleluias. Só que ele pensa que está encoberto. Só que tem alguém que tudo vê. Aleluia. Tem os olhos que tudo vê. Os olhos do nosso Deus. Aleluia. Aleluias. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola. E nessa parábola é as bodas do cordeiro. Prepara uma mesa e manda chamar os convidados. Só que os convidados rejeitam o convite. Uns dizem: eu não posso ir porque estou cuidando do meu campo. Outro: eu não posso ir porque eu estou ocupado. E cada um começa ali a dar desculpas para não ir participar do banquete. Aleluia, com o noivo. E Jesus continua essa parábola dizendo: o rei então manda que os seus servos vão às esquinas, vão às encruzilhadas e pressione pessoas para que venham a esse banquete. Aleluia. Aleluia. Que constranja pessoas para que venham nesse banquete. Eu quero te dizer: você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque alguém te fez um convite. Você está aqui porque o Espírito de Deus te constrangeu para estar aqui neste lugar. Porque aqui neste lugar é o lugar onde tem um banquete. Aqui neste lugar é o lugar onde tem cura. Aqui neste lugar é o lugar onde vai sair milagre. Aqui neste lugar é o lugar onde vai trazer transformação para você.
Mas as pessoas não querem. Porque para sentar no banquete com o noivo, é preciso renunciar. Aleluia. Aleluia. É preciso renunciar a nossa carne, os desejos e a vontade da nossa carne. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Só que o Espírito de Deus te constrangeu para você estar aqui. O Espírito de Deus me constrangeu para estar aqui. Aleluia. Porque o nosso desejo da carne, o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe uma guerra todos os dias dentro de nós, queridos. Para que nós permanecemos em pé. Aleluias. Só que ele manda os seus servos buscar os convidados, e nem assim os convidados querem participar do banquete, porque é preciso renunciar aos seus afazeres, porque é preciso renunciar às suas vontades. E é o mandamento que o rei manda, é falar assim: chama todo mundo, chama os bons e também chama os maus, chama todos. Aleluia. O chamado de Deus nessa noite para nós. Glória a Deus. Há um chamado de Deus para a igreja na terra, na face da terra. Aleluia. O chamado é bem, porque a boda do Cordeiro está próximo, porque a vinda do Senhor está próximo. Vem sentar na mesa comigo. Vem, aleluia, porque eu quero tirar de você aquilo que está impedindo você de caminhar, de estar na caminhada, mas renuncia a algo. Não faça como Davi. Davi escolheu ficar deitado, passeando dentro do palácio, e sendo que era para ele estar na guerra. Irmão, se você quer vencer, a primeira guerra que você tem não é com o seu esposo, não é com o seu filho, não é com o seu patrão, aleluia, não é com o irmãozinho faladorzinho, não. A primeira guerra que eu e você tem é dentro de nós. Porque a nossa vontade não é de orar, a nossa vontade não é de estar aqui, a nossa vontade não é de adorar. Aleluias. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Sabe quando você fala assim: meu Deus, eu não sei por que eu fiz isso. Sabe quando você faz algo e depois você se arrepende e fala: como que eu pude fazer isso? Aleluias. Aleluia a Deus. É por causa do pecado que já está dentro de nós. Por isso que é necessário, a Bíblia diz, nós lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O preço já foi pago, mas a minha parte e a sua parte é renunciar. Hoje vai estar pregando, eu renunciei o mal-estar que estava em mim. E eu creio que muitos aqui renunciou algo para estar aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Aleluia. Só que, queridos, a palavra de Deus, ela é como uma espada, a Bíblia diz. Tiago diz. Tiago, não é, pastor? Glória a Deus. Que ela divide, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Aleluia. Pensa numa espada que passa dividindo, cortando. O que você quer dizer, irmão Tati, com isso? Eu quero dizer que a mensagem que vai te libertar não é aquela que vai agradar os seus ouvidos, mas é aquela que vai entrar dentro de você cortando tudo. É aquela que vai entrar dentro de você cortando, sabe, doendo. Você fala, olhar para dentro de você, você conseguir olhar para dentro de você e falar: nossa, como eu sou mal. Nossa, como eu errei. Nossa, meu Deus, me ajuda, porque se eu continuar assim, Senhor, eu não vou para o céu.
Sabe quando Jesus diz assim: vós sois a minha imagem e semelhança. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Mas ele diz: analisa o homem a si mesmo. Eu tenho que analisar se as minhas atitudes verdadeiramente estão refletindo a imagem e semelhança do meu Deus. Será que alguém pode olhar para mim e se espelhar em mim? Será que alguém pode olhar para você e se espelhar em você? Aleluias. Aleluia a Deus. Glória a Deus. É confronto. Isso é guerra. Isso é guerra. Você olhar para dentro de você e reconhecer seus erros. Aleluia. Porque ele está, o nosso pecado está bem diante dos nossos olhos. Está todo dia nos confrontando. E às vezes, sabe o que a gente faz? Quer fazer como Davi, esconder embaixo do tapete. Só que aí Deus vem com uma mensagem e que traz aquela espada que te corta e fala assim: olha aqui, minha filha, se você continuar andando em prostituição, deitando com um homem que não é teu, aleluias, Aleluia a Deus. você está sendo instrumento das trevas. E quem tem sido seu pai é Satanás. Porque a Bíblia diz que aquele a quem a gente deve obediência, esse é o nosso pai. Aleluia. Nem todos são filhos de Deus. O filho obedece. Senhor, aleluia. Filho recebe repreensão. A Bíblia diz que o bastardo, ele não recebe a repreensão. E essa espada precisa cortar em pessoas aqui. Essa espada precisa cortar em egos aqui. Aleluia. Ego tão elevado que ele consegue enxergar o erro de todo mundo, mas o dele não consegue. Aleluia. Todo mundo precisa se consertar, mas ele usa a palavra para satisfazer o próprio ego dele. A palavra de Deus, querido, ela não é para mim se defender com ela. Ela é para mim atacar com ela. Atacar eu mesmo com confronto para que haja, aleluia, arrependimento e atacar o meu adversário, como Jesus fez lá no deserto. E Aleluia. como que eu vou vencer esse inimigo se eu não tenho palavra no meu coração? Se eu não tenho palavra, porque eu não leio, porque eu não medito, porque eu não me preocupo, como que você vai vencendo? Tem como sempre alguém estar orando por você. Você precisa vestir roupagens de guerra, viu, Davi? Deus está falando com Davi aqui. Glória a Deus. Davi, veste a roupagem de guerra e vai guerrear. Aleluia. Não põe Joabe na frente da batalha. Não põe outras pessoas para orar por mim. Vocês oram por mim, irmão? Aleluia a Deus. Aleluia. Vai para a guerra, porque ainda que esteja alguém guerreando por você, você pode vencer guerras exteriores, mas a sua guerra interior você vai perder. Glória a Deus. Aleluia. Aí o que adianta o homem ganhar a sua alma, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Deus sempre viu um profeta, viu? Aleluia a Deus sempre viu um Aleluia. profeta Glória a Deus. para te dizer, te conserta, para te dizer, coloque-se em posição, para te dizer, sai da roda dos escarnecedores, Aleluia. para te dizer, eu já falei que esse não é para você, eu já falei que essa não é para você. Deus. Sempre Deus envia alguém, mas se eu e você não der vazão, sabe o que Deus faz? Deus envia um profeta já com a espada cortando, Aleluia. como foi Natan lá diante de Davi. Conta uma historinha para ele. Eu tinha uma ovelha, né? Essa ovelha foi roubada, tomou essa ovelha,
um dono muito rico tomou a ovelha para ele, usou e abusou da ovelha e depois ainda mata o dono da ovelhinha. O que eu faço, Davi? O que tem que ser feito com essa pessoa, rei? Ah, você viu como que é? Estava se contando uma história. E qual que é a resposta de Davi? Mata. Manda matar. Irmãos, é assim eu e você às vezes. Às vezes a gente, quando é a história do outro, a gente começa a julgar, começa a apontar e diz, esse não quer nada, esse daí tem que morrer. Ah, desiste dele. Não, não, não. Já ficou milhões de vezes em clínica. Já dei muita chance para ele. Não, esse daí não tem jeito. Não é assim que muitos casamentos estão se acabando? Porque vem, né, os mensageiros do diabo, né, os mensageiros das trevas, e fala assim, deixa ele, larga ele, desiste, abandona, esse daí não tem mais jeito. Ah, essa daí não tem mais jeito, desiste. Aleluias. Aleluia, Deus. E Deus sempre está pronto a nos perdoar. Aleluia. Deus não Glória a desiste de Deus. nós. Aleluia. Aleluia. Por isso eu estou aqui hoje Aleluia, Deus. pregando, por isso você está aqui hoje ouvindo. Amém. Porque Deus não desistiu de você. Aleluia. Quando alguém achou que você era um projeto falido, Deus diz, não, para mim é valoroso, para mim, aleluias, é um vaso valoroso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus. Mas Deus quer que você nessa noite, queridos, Deus quer que essa espada entre em você, essa espada da palavra, a espada do Espírito, penetre lá na sua divisão, penetre dentro da tua alma e te constranja ao ponto de você se arrepender disso que você está fazendo. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Foi aí que nasceu, aleluias, foi nascer um arrependimento em Davi. Aí o profeta Natan diz para ele, olha, é para matar? Esse homem é você, Davi. Manda matar? Aleluia. Olha a sentença que Deus mandou para ele. Pois agora não se apagará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e darei ao seu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque o que fizeste em oculto, eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aleluias. Viu qual que foi a sentença de Deus para ele? Ele deitou com a mulher de Urias e a espada passou. E o próprio filho se deita com a filha à luz do sol, e aí começa muitos e muitos abismos se abrindo dentro da casa dele. Seus filhos querem usurpar o seu trono, seus filhos estão caindo em prostituição. Aleluias. O abismo está aberto ali. Só que quando Davi realmente se arrepende, eu creio que foi aqui nesse versículo que a gente leu, eu creio, que foi aqui que ele se arrependeu de fato e de verdade, quando ele estava para perder o trono. E ele viu que ele não podia guerrear contra o filho dele, porque ele não podia matar o filho dele, ele não queria carregar outro sangue sobre as costas dele. E ali diz que ele sobe os montes das oliveiras, chorando, foi o que nós lemos, com a cabeça coberta e com os pés descalços.
Aleluias. Põe Josué 5, 13, por favor. Eu creio que aqui que nasceu o Salmo 51. Aleluia. Onde ele começa ali a clamar a Deus, fala: Deus, cria em mim, Senhor. Cria em mim o espírito manso, o espírito reto. Livra-me dos crimes de sangue. Aqui ele começa a se arrepender. A Bíblia diz que ali trouxe um arrependimento de fato para ele. Aleluias. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Olha a espada. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venham agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos, dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Aleluia. Aleluias. Quando se fala para tirar a sandália dos pés, se fala em se arrepender, se fala em reverenciar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se fala em reverência. Quando o anjo diz para ele: tira as sandálias dos pés, porque a Bíblia diz que quando os escravos eles andavam descalço, aquilo ali tinha um significado. Significava que aquele escravo tinha um dono, que ele estava se submetendo a um dono. Aleluia. Que ele estava como escravo para um dono, e por isso ele andava descalço, se submetendo àquele dono. Foi isso que o anjo disse para Josué: se submeta, porque o lugar que você está é santo. Deus está dizendo para nós: não adianta você vir para a igreja todos os dias, você tem que se submeter. Aleluia, Deus. Aleluia. Você tem que se submeter àquilo que Deus manda. Aos mandamentos de Deus você tem que se submeter. Não é às minhas vontades, não é a vontade, aleluia, do pastor, dos líderes, de quem está te ensinando, mas a vontade de Deus. Aleluia. Você precisa se submeter. Quando Deus manda a mensagem, obedeça. Porque se você não se submeter, a espada vai cortar. E quando a espada vai cortando, desmiuça algumas coisas, se quebra muitas coisas. Você vai esperar Deus quebrar você? Aleluia, Deus. Aleluias. Quando você vir para a casa do Senhor, tenha reverência na casa de Deus. Glória a Deus. E ao sair daqui, continue em reverência, porque Deus está te vendo. Aleluia. Não tinha nenhum homem naquele tempo, porque estavam todos na guerra. Por isso que Batseba toma-se um banho com a janela aberta, porque não tinha homem na cidade, todo mundo estava em guerra. Mas tinha um lá panguando lá, né? Estava onde não estava, não era para estar, olhando o que não era para olhar. Aleluias. Se submeta à voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tira as sandálias dos pés. Quer dizer, quebra este orgulho, queridos.
Deixa Deus tratar o seu ego, deixa Deus tratar com a tua carne, né? Que tem alguns desejos ainda aí, incontidos e ocultos, mas que Deus vê. Assim era Naamã, né? Na frente da guerra, era robusto, vencia todas as guerras. Mas dentro dele, lá no íntimo dele, leproso. E sempre alguém está vendo a nossa lepra. Não está em oculto, não está escondido, porque o pecado fede. Sempre alguém está vendo. Aleluias. A mensagem de hoje não é para te acusar, falar, oh, você é um pecador, você não presta, você não obedece, não sei o que você está fazendo aí, não. A mensagem de hoje é, olha para você, ó Davi. Volta para o lugar de posição de guerra, Davi. Veste roupa de guerra, Davi. Tira a roupa do sono, Davi. Aleluia. Glória a Deus. E se você errou, se arrependa. Aleluias. Isaías 57, 2. Vou encurtar aqui porque Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque senão, se a gente não se submeter, a gente não obedecer, a gente vai fazer como Davi. Vai ter que subir, se esforçar, e com muitas perdas lá atrás, com muitas dores, com muitas enfermidades lá atrás, com muitos abismos abertos dentro da tua casa, e agora tendo que fugir do seu próprio filho, tendo que abrir mão do trono que Deus concedeu para ele, para não matar o próprio filho. E agora ele sobe o monte chorando, cobre a cabeça dizendo, em outras palavras, dizendo, Deus, agora eu me submeto. Senhor, agora eu me arrependo. E quando ele tira as sandálias dos pés, é dizendo, Senhor, eu era rei, mas agora eu quero voltar a ser escravo, mas escravo do Senhor, em obediência ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que ouvem andando na retidão. Ô, irmandade, você falou que não é para deitar na cama, agora vem com esse versículo. Entenda, Deus está falando, aquele que obedece, vai chegar o dia do seu descanso. Aleluia. Aquele que obedece, que anda na retidão, não esquenta, porque Deus tem descanso para você, porque Deus tem paz para trazer para sua alma, porque Deus tem cura para você. Aleluia. Não adianta você dizer, eu estou cansada de lutar, eu vou descansar um pouco, eu vou parar de orar, eu vou parar de ir para a igreja, porque está dando tudo errado. Não dá ouvido à voz do opressor, não. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Isaías 66, 2. Para encerrar, amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Como a Bíblia não diz que espinho que era esse, então a nossa mente de pregador pode, né? Pode imaginar algumas coisas que não aflige a palavra do nosso Deus, né? Glória a Deus. Imagino eu que esse espinho da carne do apóstolo Paulo poderia ser os mensageiros do demônio. Porque em Romanos 7,14 ele começa a citar aquela palavra que eu falei, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. E ele fala que existe alguns mensageiros do demônio que traz mensagens, que Deus permite que eles tragam mensagens para o afligir. Em outras palavras, para você entender, crente que fala mal de crente
é mensageiro das trevas. Não é mensageiro de Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mensageiro é o que traz mensagem. Então, se você está trazendo palavras de maldição para alguém, ou falando mal de alguém, você não está sendo mensageiro de Deus. E eu creio que pessoas iam diante dele para lembrar: quem é você para pregar para mim, Paulo? Você matou tantos cristãos. Quem é você, homem de sangue, perseguidor da igreja, ladrão? Agora vem querer pregar para mim? Não é assim que faz comigo, com você? Quem é você para falar de Deus para mim? Aleluias. Glória a Deus. Para terminar, Deus quer que nós se arrependamos. Remorso é uma coisa, arrependimento te traz um peso. Aleluias. Porque a minha mão fez todas as coisas. É Isaías falando de Deus. Porque a minha mão fez todas as coisas. E assim todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre, o abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Aleluia. Aleluia. Você não entendeu, se não você dá um glória a Deus de dentro. O que Isaías está dizendo? Que o próprio Deus está dizendo aí? Que ele fez tantas coisas belas. Ele fez o mar, ele fez a terra, ele fez o sol, ele fez tantas coisas maravilhosas, ele fez tantas coisas tremendas. Mas ele diz: diante de todas essas coisas maravilhosas que eu fiz, para onde eu vou olhar? Na onde os meus olhos estão postos? Os meus olhos estão postos diante de você, Deus diz. Eu vou olhar para aquele que é pobre, para aquele que está abatido no espírito. É para você que eu olho nessa noite, Deus diz. É para você que se sente fraco, é para você que se sente abatido. Deus está olhando para você nessa noite. Aleluia. Ele diz: mas eu olho também para aquele que treme quando ouve a minha palavra, que acontece algo dentro de você quando você ouve a palavra de Deus. Se não acontecer nada dentro de você quando você ouvir uma palavra, ainda que seja de conserto, queridos, algo está errado com você. Aleluia, glória a Deus. Porque se você vai atrair os olhos de Deus, se você estiver enquadrado naquilo. Aleluia. Tem alguém aqui enquadrado nisso aqui? Aleluia. Você está enquadrado em algo aqui que Deus está dizendo? Então você é um bem-aventurado, porque Deus está olhando para você. Tantas coisas lindas, aleluia, mas Deus escolheu olhar para mim, escolheu olhar para você, criatura perfeita de Deus. Aleluia. Ele fez imagem e semelhança dele. Então você não é qualquer um, você não é um derrotado, você não é fraco, você pode vencer. Você pode vencer os desejos da sua carne. Você pode vencer o opressor. Você pode vencer, você pode vencer. Aleluias. Porque está abatida a minha alma. Deus está olhando para você. Porque quando ele subiu chorando, quando ele subiu se rendendo diante de Deus, Deus olhou para Davi. E Deus restituiu o trono dele. Então, aleluia, se você passar a obedecer e temer a esse Deus, querido, e tremer quando ele vinha a palavra diante de você, ela tem que causar algo aí dentro. Tem que causar. A espada tem que passar. Porque se ela não passar causando um processo de arrependimento dentro de você, trazendo um peso dentro de você, então ainda você não teve encontro com o Senhor.
E enquanto você não tiver encontro com o Senhor, você vai continuar caindo. Isso se a espada da justiça não passar. Porque Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. E uma hora a misericórdia cessa e entra a justiça. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus nessa noite, não endureça o vosso coração. Saiba que nas mínimas coisas Satanás destrói a vinha. E Deus diz mais: se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o mundo. Isso não é só dinheiro, é obediência. Aleluias. Quando você lembrar do teu passado, você não pode lembrar dele, querido, sentindo alegria, porque isso quer dizer que não sentiu um peso de arrependimento ainda. Quando a gente se arrependeu de verdade, de fato de verdade, houve um arrependimento, houve um espírito aquebrantado, que em outras versões fala que Deus olha para aquele que tem um espírito aquebrantado. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Quando o espírito está quebrantado, significa que tem um peso de arrependimento ali. Aleluia. Quando eu lembrar do meu passado, eu não posso lembrar com glória, eu não posso lembrar, ai, eu fui a isso, eu fui aquilo, todo mundo temia eu quando eu passava. Então isso quer dizer, querido, que você não se arrependeu. Fala a Deus. Você só deixou de fazer o erro. Mas não entrou dentro de você ainda a palavra do confronto. A espada não penetrou ainda na divisão da alma e do espírito, não fez divisão. Enquanto não fizer divisão, a sua carne vai prevalecer. Sabe por que você não consegue vencer os desejos da sua carne? Porque não houve uma divisão ainda. Verdade, é mesmo isso. Quando houver, o espírito vai prevalecer. Deus. Aleluia. Agradeço a Deus a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos.